gente fala de recomeço, né? De começar de novo. E às vezes o recomeço é um certo começar de novo, começar pela primeira vez, melhor dizendo. Que a gente já não é mais a mesma mulher, a gente já passou por outras questões na vida, a gente tá num outro ano, a gente tá com outros recursos, a gente tá com outras relações, às vezes um novo lugar, um novo trabalho, uma nova atmosfera ali de relações e de recursos, né? Então, talvez a gente sempre esteja nesse convite de começar de novo ou começar com um novo olhar. E às vezes esse convite chega quando a gente não tá tão preparada assim, né? Chega quando a gente não tá 100% pronta. Às vezes o corpo ainda carrega medo, dúvida e até uma pontinha de resistência. E nossa, não é simples, né, a gente começar de uma outra forma, mesmo que a gente já fez da mesma maneira antes, não é simples. Eu digo até pela conta de autoestima, né, as contas de autoestima eu fazia 3 anos atrás e agora eu tô retomando nessa nova temporada. Eu entendo que ainda assim fazer algumas coisas que eu já conhecia, mas é um outro momento, são outras pessoas, outras mulheres que estão chegando, outro público. E aí é uma nova Camila também que tem que se fazer, né, nessas novas exigências que tem também nas redes sociais. Então, talvez você também esteja em uma situação assim, né, buscando, querendo retomar algo na sua vida, querendo começar algo na sua vida, e veio aqui para olhar um pouquinho mais para você, buscar se fortalecer, buscar reunir um pouquinho de coragem, né? Porque a gente não pega coragem, a gente vai construindo, a gente vai caminhando e ela vai construindo com a gente. Então recomeçar é quase sempre assim, meio improvisado, meio incerto, mas profundamente humano, né? Eu me lembro da primeira carta de autoestima que foi nesse mês de outubro, melhor dizendo, eu já tô em outubro ainda, a gente não tô em novembro. Mas a primeira quarta de autoestima foi em outubro, foi ali tudo meio no improviso, a gente já tá na terceira quarta de autoestima aqui, e aí eu já consegui colocar uma introdução mais bacaninha ali, porque a segurança vai chegando, o caminho vai aparecendo, porque eu fui caminhando também. Então é tão interessante quando a gente pode fazer esse passo na nossa vida. Talvez não é a mesma coisa de antes, talvez a gente precise se renovar, mas ainda assim, meio improvisado, meio incerto, não tão perfeito, ainda é possível caminhar na vida, né? Recomeçar, às vezes é planejado, às vezes nem tanto. A gente pode ensaiar, a gente pode tentar imaginar como vai ser, a gente pode receber conselhos, pedir conselhos, a gente pode treinar na nossa terapia, a gente pode treinar conosco ali, mas ainda assim, mesmo com planejamento, existe uma margem aí que a gente não controla, uma margem que é do improviso, uma margem de deixar que as coisas se construam e esperar que elas aconteçam, e aí só aparecem quando a gente tá ali fazendo mesmo, recomeçando mesmo, dando o primeiro passo. Às vezes, recomeçar acontece no susto, né? Quando algo muda, quando o chão sai debaixo dos nossos pés. A gente não tá preparada. A vida pede um novo formato, um novo olhar. E a gente aí tá caminhando sem entender muito o que tá acontecendo. Então, às vezes, não é um desejo, né? Não é bem uma escolha que a gente tem. E aí sobra pra gente, simplesmente, que não é tão simples assim, né? Sobra pra gente ter que se articular com esse novo que a vida pede. Outras vezes o recomeço vem em silêncio, não como uma ruptura, mas como um cansaço que diz pra gente ali, sussurra, olha, do jeito que tá acontecendo já não dá mais. Seja nas nossas relações, seja nos nossos projetos, naquilo que a gente tá fazendo, no nosso trabalho, seja no lugar que a gente está, tem alguma coisa dizendo que desse jeito não cabe mais, não encaixa mais, não tá tão leve, não tá tão gostoso assim. Às vezes a gente se sente um pouco perdida nisso, e agora, né? Eu vou ter que me reinventar, mas como é se reinventar, né? E às vezes esse processo ele vai aparecendo nos nossos sonhos, vai aparecendo nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, a gente sente na pele que algo está mudando, seja ali numa angústia, seja ali
no sonho aparecendo aquela mudança, aqueles sonhos mais agitados. A gente vai sentindo aquele rebuliço, né, que faz a gente olhar para isso, né? Que nos convida para que a gente olhe para a vida de uma outra maneira. Então talvez você esteja vivendo isso no trabalho, esteja vivendo algo que já não faz mais sentido, numa relação que pede fim, mas ainda não consegue sair, um desejo antigo que começou a acordar de novo. Eu não consegui até agora, mas parece que agora dá. Não consegui naquela época, não tinha os mesmos recursos, não era a mesma pessoa, parece que agora dá. Mas ainda não. Ainda me sinto um pouco insegura, um pouco com medo, né? Recomeçar às vezes pode estar nesse instante entre o medo e a coragem. E aí eu fico pensando, né? Quais sensações têm aparecido aí pra você quando você pensa em começar de novo? Será que é um coração mais acelerado, as mãos suando? Tem frio na barriga aí? Uma certa curiosidade? Porque às vezes a gente tá com frio na barriga, tá com um certo medo, mas vem aquela sensação do novo, do prazer também. Será que você tá com vontade de avançar? Tá vindo um desejo de avançar? Ou é um desejo de adiar um pouquinho mais? O que tá aparecendo aí agora pra você? Não é no sentido de você interpretar, ter uma resposta pronta para isso, tá? É no sentido de você buscar, olhar para isso e ficar com esse sentimento. Às vezes a gente já sente alguma coisa, já precisa dar um nome, a gente já precisa aquilo, a gente já precisa prestar atenção em outra coisa para tirar esse sentimento da gente, aquela emoção da gente. Mas vamos ficar com esse sentimento, porque as nossas emoções, elas dizem algo sobre aquilo que a gente está vivendo, fazem a gente se movimentar, fazem a gente olhar de uma outra forma para a vida, dizem se a gente está se encaixando aqui, se a gente está se fazendo caber num lugar que não cabe. Então vale a gente ficar com elas e ouvi-las. Então nem tudo precisa ter nome agora, nem tudo você precisa ter certeza agora. Às vezes só sentir já é um começo, sabe? O tempo de cada uma de nós é diferente. Tem gente que começa rápido, começa no impulso. Às vezes é um impulso que precisa ter um certo cuidado, porque faltou um planejamento. Mas às vezes é um impulso necessário. Vamos sim, vamos se jogar. Tem gente que precisa de meses para conseguir soltar o primeiro passo, para conseguir, às vezes, até planejar. Quantas vezes nas sessões chegam mulheres que têm dificuldade até de sonhar com aquilo, verbalizar o seu desejo. Quantas vezes nós somos vistas de uma forma negativa quando a gente demonstra os nossos desejos? Será que isso já não aconteceu na sua história aí? E agora é difícil colocar isso no concreto, na vida? Então, vale a gente olhar para isso, né? Que a gente tem o nosso ritmo. E acompanhar esse ritmo é importante para que a gente se conheça. E às vezes esse ritmo ele é um ritmo diferente daquele ritmo que a gente vê das redes sociais, das pessoas próximas, da cobrança em relação a cumprir papéis. É um ritmo diferente que a sociedade tem exigido de nós. O nosso ritmo é diferente. O problema é que a gente vive num mundo que idolatra a pressa, né? A produtividade a todo momento, que a gente tem que ter certeza de tudo, que a gente tem que seguir um caminho ali definido. E aí fica difícil, né? A gente fica naquela briga. O que eu quero? O que realmente foi imposto para mim? Às vezes chega assim, mulheres na sessão, né? A gente precisa olhar ali. O que é você aqui no meio de tantos papéis, de tantas exigências? Já pensou por aí? Parece que atualmente, né, se o nosso recomeço não é instantâneo, a gente perdeu o timing. Já foi, já não tá mais na idade, ou já fez uma universidade ali, já fez uma graduação, já passou dos 30 ali para fazer uma mudança de cidade, tantas coisas, né? Parece que ainda a gente tem que seguir um caminho, e esse caminho tem um tempo determinado. Para algumas coisas, talvez a gente precise de um certo tempo, né? Tempo do próprio corpo, tempo daquilo que precisa amadurecer também na vida. Mas algumas coisas a gente precisa avaliar se há uma cobrança em relação ao tempo ou se há possibilidade ainda da gente caminhar. Há recomeços que nascem lentos, como aquela mulher que passa meses pensando em mudar de cidade e quando finalmente vai, percebe que não era fuga, era direção, era
buscar se encontrar, se fazer num lugar diferente, porque às vezes a gente não se encontra, a gente vai ter que se fazer, né? Ou aquela que volta a estudar depois dos 35 e no meio do medo descobre o prazer que acha que tinha esquecido. Vai com uma outra cabeça, né? Com uma outra experiência, um outro repertório de vida. É diferente, né? Quando a gente entra na graduação, lá no comecinho, quando a gente sai do ensino médio, quando a gente vai fazer algo ali numa universidade, quando a gente já tem algumas coisas definidas, quando não tem aquela pressa, quando a gente se conhece um pouquinho mais. Olha aí, todos os seus planos, a sua experiência, o seu repertório, as relações que você estabeleceu, a fase da vida que você está tendo, pode ajudar, pode ser um bônus, né? Então, cada uma tem o seu compasso. E respeitar esse compasso talvez seja um dos gestos de autoestima, de gentileza com a gente, de respeito com a gente, né? Às vezes essas cobranças não respeitam muito a gente. Elas nos convidam à pressa, a fazer tudo atropelado, a assistir um vídeo correndo, a comer enquanto está assistindo, a se exercitar correndo, a ler correndo. Às vezes não dá nem tempo de fazer algumas coisas. Mas, quem sabe a gente possa começar a andar na contramão dessa cobrança, né? Dessa pressa. Então, como seria para você respeitar o seu ritmo hoje? Sem pressa de chegar, sem se comparar com ninguém. É difícil não se comparar, né? Às vezes a gente se compara, sente mal, acha que tá atrasada. Às vezes a comparação pode vir de uma forma bacana. A gente pode se sentir inspirada, a gente pode entender, poxa, realmente tá faltando alguma coisa para mim aqui, né? Eu preciso realmente olhar para isso, dá para construir. Olha aí. Então, ouvir essa comparação, então. E não sei se a gente consegue escapar do desconforto quando a gente recomeça. Porque o desconforto é um velho conhecido de quem tá fazendo algo novo, para quem tá recomeçando. E apesar de incômodo, ele não é um inimigo. É ele que mostra que algo tá vivo na gente, que algo se move dentro da gente, que a gente tem capacidade de se construir de novo, de se refazer, de olhar para a vida de uma forma diferente. Há quem sinta o desconforto e queira se apressar logo, queira resolver logo. Ah, não quero ficar com isso comigo não, né? Nem quero pensar nisso. Quero bola pra frente. Mas às vezes a gente fica ficando um pouco mais, melhor dizendo, nesse espaço um tanto confuso. É aí que surge o novo. É aí que surge algo mais definido, que a gente consegue definir mais alguma coisa. Mesmo no meio da tempestade, a gente pode dizer pra nós mesmas, né? Eu tô vivendo esse estranho agora, mas é agora. E às vezes esse estranhamento em relação à vida seja tão útil, porque se a gente passa pela vida achando tudo muito comum, nada nos afeta, que vida é essa, né? Como que a gente tá se colocando nela? A gente não estranha nada, tudo do mesmo jeito, tudo igual, todo mundo fazendo da mesma forma. Como que é isso, né? Então a gente não precisa entender tudo. Talvez a gente precise sustentar o sentir. Sustentar esse sentir é respirar um pouco, segurar, soltar devagar, parar um pouco o automático da nossa vida, do nosso trabalho e se questionar: como é que tá aqui a nossa relação com a gente, com isso que eu tô fazendo? Tá bacana? É isso mesmo? Sem necessariamente se preocupar em resolver no momento.